Bom dia para todo mundo. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo, de 28 a 30. Deixa eu chamar a Laís aqui. Bom dia! Tudo bem? Excelente semana a todas nós. Estamos bem. Tá bom. Seguir, né, cumprindo aí com o nosso ID de meditar na palavra todos os dias, de dedicar tempo, né, ao estudo, a entender, né, os propósitos de Deus, né, em cada mensagem, em cada capítulo. Então, ontem, né, a gente viu aí nos capítulos anteriores, onde ele fala dos detalhes, né, do tabernáculo, e com excelência em cada detalhe, né, Sueli? Sim. O véu da separação, a arca, né, do testemunho, a mesa do pão da presença. Então, ali sempre, cada detalhe tem uma grande representatividade, né? Então, a gente faz realmente essa oração para que Deus nos conceda esse entendimento, né, a sabedoria, discernir e que possamos ser usados conforme a sua vontade para levar, né, essa mensagem do que realmente, porque cada item aqui a gente vê que tem uma grande simbologia, tem uma representatividade muito forte. E o Antigo Testamento, ele é assim um espelho, né, de tudo que vai acontecer no Novo Testamento com a vinda de Jesus, né? Quando o véu se rasga. Então, assim, há um plano de Deus assim é perfeito, né? Em cada momento ele é processual. Ele já está dando os sinais, ele já está fazendo para que haja essa restauração, né? Essa libertação de nossos corações, das nossas almas, assim, para viver, para recuperar, né? Ter todo aquele amor, toda aquela benevolência que foi perdida ao desobedecermos lá no Jardim do Éden. E eu percebo assim que a minha voz tá ruim hoje. Eu percebo que quanto mais a gente se afasta do corpo e do, assim, das coisas desse mundo, a gente consegue ter essa conexão com Deus e percebe quão maravilhoso ele é e que existem coisas além do que a gente pode imaginar, né? Quando a gente vai criando uma intimidade com Deus, a gente consegue sentir coisas que a gente jamais conseguia sentir, consegue, não sei explicar, assim, é uma coisa assim que é inexplicável mesmo, né? Sim. Porque, como você disse, ele é tão perfeito, né? Que não dá para explicar realmente, assim, quando é preciso a gente querer se desprender das coisas desse mundo para poder viver essa experiência sutil, assim, mas Sentir, perfeita, né? sentir, né, todo esse amor e esse cuidado que Deus tem conosco. Né? Vamos fazer a oração, a gente já faz nessa consagração, desde o dia anterior a gente já começa a meditar. E o livro de Êxodo, ele é algo me surpreendeu assim, realmente esse estudo, porque eu nunca havia lido assim, Êxodo estudado como a gente está fazendo esses dias. Uhum. Então, tem me surpreendido assim muito, né? Eu me consagro assim a Deus para que revele esse entendimento, para que a gente possa estar aqui e expressar com a sabedoria e com todo o temor, né? Porque há nossa limitação humana de entendimento, claro, mas a gente quer compreender todos esses desígnios, esses princípios, né, de Deus. Então, vamos fazer essa oração para que realmente haja esse entendimento e esse poder de execução, né? Que a gente tenha esse entendimento e coloque na nossa Nossa vida. no nosso novo ser, né? Porque a gente está nesse propósito de estudo para que haja essa transformação, né? Que haja essa evolução em nós de entendimento, que possamos ser exemplos, usar na nossa vida e transmitir para as demais pessoas, né? Com esse entendimento. Uhum. Querido Deus, nós oramos e consagramos a Ti esse estudo, essa meditação, que possamos, Senhor, ser boca,
para levar o entendimento e que possamos executar em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade pela vida de cada um aqui de nós, dedicada a esse propósito de nos instruir, de instruir a nossa família para os teus ensinos, Senhor, para a tua boa e perfeita, agradável vontade em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que somos, o que fazemos e por tudo que temos, Pai. Abençoa, multiplica as bênçãos de saúde em nossas vidas. Multiplica, Senhor, as bênçãos em todas as áreas da nossa vida, pois sabemos que o Senhor nos faz novo em tudo. O Senhor nos concede bênção em todas as áreas, não somente em uma. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem-vinda, Keila, a Elisete. E hoje nosso estudo segue no capítulo 28, né? A gente viu ali nos anteriores os itens do tabernáculo, né? A arca do testemunho, a mesa da presença, o candelabro e o azeite, né? Que ilumina. Então, tão bom e revelador a gente saber o significado de cada item, né? De cada mensagem, desse azeite, né? Que vem através do Espírito Santo, da gente levar a mensagem, da gente estar levando a luz e resplandecendo através das nossas vidas, o nosso exemplo, né, de cada aprendizado no dia a dia. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, mais sede, mais vontade a gente tem de ter esse entendimento e de transmitir, né, Sueli? Sim. E hoje ele fala aqui no capítulo 28 a respeito das vestes do sacerdote. Um detalhe também muito importante. Sim. Até aqui, no capítulo 28, né, ele fala da adoração dos rituais egípcios, né? Que Deus quer adoração sincera a ele e que, assim, ele instituiu alguns homens que deviam aprender e ensinar, que foram os sacerdotes, né? Aí, certos sacerdotes faziam mediação entre Deus e o povo e em nossos dias Jesus é o sacerdote, né? Foi suprida a necessidade daqueles sacrifícios que eles faziam diárias por meio de Jesus. Né? Então, hoje em dia, a gente é conduzido e ensinado para esse apontamento aí de Jesus, né? Sim. É como fala, o Êxodo, ele dá muitas revelações, assim, porque ele é como um espelho, né? A gente vê aqui o significado, o candelabro já representava Jesus, né? A luz do mundo, que viria aqui mais à frente no Novo Testamento. Então, nos dá muito entendimento, clarifica muito. E a respeito, a gente falou ontem, né, começou também a questão das ofertas, né, o propósito de ofertar. Então, Deus já tem o plano perfeito desde o início. Vê que lá no Egito ele manda, né, que elas peçam à vizinha ouro, prata. Então, ele já havia o propósito para quê? Né? Essas ofertas, esse ouro e essa prata seria para a construção do tabernáculo, né? Porque você vê que Deus é Deus de excelência. Ele pede as louças, né, que vão ser colocadas na mesa, tudo revestido de ouro, madeira nobre. Ele quer o melhor. Então, aqui a gente observa que não há pecado, não é realmente crenças que se colocaram, né, ao longo dos anos em nossa vida, que não, para servir a Deus você tem que ser humilde. Essa humildade não está relacionada a posses, né? A humildade tem a ver, sim, com a simplicidade do seu coração, né, o entendimento ao próximo. Então, Deus quer o melhor, né? Que a gente tenha essa vida abundante. E aqui a gente vai ver que para o sacerdote, ó, ele pede para as vestes santas para teu irmão Arão. Ele diz a Moisés, né? Para honra e esplendor. Quer dizer, então, e falará todos os mais dentre artifícios, quais enchi do espírito de sabedoria, para que eles confeccione as vestes santas, para consagrá-lo com o propósito de me servir como sacerdote. Então aqui a gente vê que Deus quer sempre excelência em tudo. Você vai dispor o melhor, as vestes têm que ser melhor, e aqui ele vai colocar, ele quer o melhor artesão, né, para fazer, para confeccionar todo esse material. As pedras preciosas, né? Ele fala do cinto. Então a gente vê que as vestes sacerdotais, ela tem toda essa referência para honrar e glorificar a Deus, né? As roupas não poderiam ser usadas em qualquer lugar, seria ali para aquele momento. E a gente observa que fica fora somente o rosto, as mãos e os pés, né? O mais tudo está em santidade, tudo guardado, bem coberto, para que realmente haja essa honra a Deus.
E ele fala que nessa roupa deve haver um peitoral, né, onde tem as pedras preciosas. E ele fala também que nessas pedras devem estar os nomes das 12 tribos, né, os 12 filhos de Israel, para que ele jamais esqueça, né, que sejam gravadas como um selo. Então aqui a representatividade de cada um, né, de nós, da sua descendência, né, dessa que ele prometeu a Arão, uma descendência abundante, próspera. Então é como uma aliança, né, para que jamais se esqueça. Uhum. Então ele dá todas as medidas, ele fala que deve ser quadrado, então tudo com muita excelência. Então aqui desmistifica, né? Quando fala que para servir a Deus você tem que fazer votos de pobrezas, votos disso. Então, Deus quer tudo com excelência, né? Afinal, ele é dono do ouro, da prata, por que que ele criou isso? Há um propósito, né? A purificação, a higienização. Muito lindo. Sim. Agora, aqui no capítulo 29, eu vi que Israel seria a nação modelo, né? Mas que eles se desviaram da conduta e assim o sacerdócio foi criado. Através do sistema de sacrifício, eles ajudavam os israelitas a estarem junto a Deus e isso era garantia de perdão, né? Aí nos versículos de 10 ao 41 aparecem os detalhes desse sacrifício, que era importante para diferenciar a adoração a Deus dos rituais pagãos, né? Que a gente vê essa diferença, né? Que realmente os detalhes mostravam que aquilo era sacrifício feito a Deus, né? Então era muito rico em detalhes tudo isso. A gente vê aqui, observa a questão dos princípios, né? É o significado mesmo em cada detalhe, né? O peitoral significava aquele poder de decisão, né? Quando você, para receber, tipo no peito, né? Através do seu coração, para ouvir qual é a boa vontade perfeita de Deus, sempre em cada. E hoje nós temos muito esse hábito, né? Inclusive a gente, para fazer esse devocional, a gente foi consagrando, pedindo direcionamento. E é ouvir a Deus. E ele fala através do nosso coração, né? Está ali direcionado a Ele. Então, o nosso poder de decisão hoje, né? Muitas pessoas hoje tomam decisão simplesmente vão lá e tá, e toma. Mas aqui a gente vê que o peitoral tem esse significado, né? De você refletir e sentir à vontade qual é a decisão que Deus vai direcionar que você tome, né? Então, quanto é importante a gente estar nesse direcionamento de Deus, de ouvir. Eu até, agora por esses dias, eu estava conversando com meu filho e a gente estava vendo sobre a escola que ele ia e tal, né? Aí eu falei, filho, nós vamos esperar assim, porque Deus sabe o que é melhor. A gente tava muito confuso, assim, sobre o que fazer. E daí eu falei, Deus sabe o que é melhor e ele vai orientar a gente. Mas daí ele falava assim, mas mãe, como que Deus vai falar com a gente sobre isso? Eu falei, de alguma maneira ele vai orientar, ele vai guiar a gente para o melhor caminho. E ele falou, eu não sei como que a gente vai saber essa questão. E daí agora a gente tentando fazer a matrícula dele na escola que ele ia. Meu marido foi na escola, não conseguiu fazer matrícula. Ele ligou lá, conversou, não conseguiu, porque assim, a pessoa que precisava conversar não estava, sabe, foi criando um monte de empecilhos, assim, e não conseguia fazer a matrícula. E eu buscando outras escolas que eu sempre achei, assim, que a escola, eu li aquele livro Mais Esperto que o Diabo, e lá fala que as escolas são iguais desde que foram criadas as escolas, no mesmo sistema. E assim, depois daquilo eu fiquei pensando, sabe, que realmente é um padrão criado que esse padrão, sabe, tudo mudou, né? A escola precisa de uma mudança também, né? E hoje tem alguns modelos diferentes de escola. Eu estava procurando alguma escola que se encaixasse no momento, no modelo que eu acredito, sabe? Que eu vejo. Os princípios que quero estabelecer para os filhos, né?
Esse livro é bem assim impactante, né? Quando você fala, é um livro que gera uma polêmica, mas ele está relacionado a muita questão de clarificação, essas alienações que são impostas na sociedade que a gente nem vai percebendo. Sim. Então, é um livro que ele traz também muita clarificação em relação aos princípios, né? E para a gente desalienar de muita coisa que foi colocada ao longo dos milênios, né? Sim. E daí apareceu uma escola que eu nem imaginava, assim, que, sabe, eu procurava, mas não buscava aquela. De repente apareceu aquela escola e daí eu fui, liguei, fui conversando, tudo foi se encaixando, sabe? Assim, então assim, as aulas já estão para começar. Eu nunca fui deixar de fazer a matrícula em cima da hora, já quando as aulas, né, estão começando, mas tudo está se encaixando, sabe? Aquele Então, direcionamento. deu certo, né? Direcionamento de Deus, né? Isso é muito, é Mas incrível, assim, assim. a gente tem que deixar acontecer e pedir para ele dar esse direcionamento, porque se a gente ficar forçando do nosso jeito ou querer que aconteça da nossa maneira, né, dar aquele jeitinho brasileiro para que as coisas aconteçam, né, não vai ser do jeito que tem que ser. A gente tem que confiar. E é que nem eu falei, tá tudo tão em cima da hora que de repente do meu lado humano eu fico pensando, meu Deus, sabe, já. Vixe, minha bateria tá. Rosimeire, bem-vinda, Bem-vinda. João Beloto. E é muito isso, né? Quando a gente está nessa consagração constante, né? Porque faz toda essa diferença. E aqui a gente vê realmente no capítulo 29, Arão e seus filhos são consagrados. Então, é essa separação que a gente faz constantemente de querer consagrar os nossos filhos. É exatamente o consagrar é isso, é separar, é santificar. Separar de escolas que trabalham, né, com temas que não convêm, né? O meu filho desde sempre ele também estuda em escola que não comemora esse carnaval, não comemora Halloween. Eles têm as festinhas, os musicais e tal nesse período para que eles também não fiquem, né? Ah, se na outra escola vão fantasiados, por que que não? Mas tem a ver com esse princípio que a gente quer instalar, o que que a gente quer que eles comemorem, o que que a gente quer que eles entendam. Então, há essa diferença. Assim a gente consagra a nossa casa, a gente consagra a nossa vida, né? É uma constante separação. E Sim, aqui ele fala, né, nesse capítulo, a importância dessa consagração. Então, a gente deve, sim, estar constantemente consagrando quem que a gente coloca na nossa casa, na casa de quem a gente vai, se está alinhado com os princípios que os meus filhos, porque se eu levo meus filhos em determinado lugar, eles vão ver, eles vão ouvir, né, eles vão sentir aquelas experiências. Então, a gente deve, sim, estar atenta para esses detalhes, é muito importante. Principalmente numa escola, né, que é um ambiente que você passa muito tempo, muitos coleguinhas, então há uma influência muito grande, sim, em tudo. E a questão do sacrifício, né, que você falou, e essa consagração ele é feita, né, a partir, ele fala no versículo 15, tomarás um carneiro, Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então aqui é um sacrifício, né, que era feito com animais, que já está extinto, né, o Jesus foi o próprio sacrifício vivo, né, mas aqui ainda era assim. Então eles colocavam a mão em cima do carneirinho, que ele transmitia o pecado dele para esse animal, né? Então, para esse sangue, para que a gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? Então havia esse sacrifício, né? Esse é o sacrifício que ele vai e confessa. Eu sou pecador, eu reconheço meus pecados, eu transmito a esse carneiro, então ele era sacrificado, né? Passava a ser essa morte. uhum. E sacrificarás o carneiro, tomarás parte do seu sangue e aspergirás sobre o altar por todos os lados. Então, é uma confissão, né? De que todos nós, né, derivamos do pecado. Sim, E quando a gente vê no Novo Testamento, Jesus foi o próprio sacrifício, né? Quando a gente aceita ele e é lavado nesse sangue, é justificado, né? O nosso pecado, as antes nossas transgressões. antes esses sacrifícios que eram feitos com os animais tinham curta expiação, né? Depois que Jesus veio, né, e morreu por nós na cruz, esse daí é uma expiação eterna, né? Então a gente pode Sim, confiar de que entregar, se arrepender, é preciso arrependimento nosso, né? Então a gente tem que buscar Jesus, se arrepender, ter a fé e ele vai, né, nos perdoar. Então,
depois que Jesus veio, ele veio para realmente restaurar, para dar esse sacrifício eterno por nós, né? Então, a gente E tem isso que. exige esse coração arrependido, né? E não cometer as mesmas falhas. É ele mesmo em vida, né? Quando estava presente em vida, em forma humana, ele teu pecado está perdoado, vá e não peques mais. Então, essa é a grande diferença. Não adianta, eu pequei, Jesus me justifica. Eu pequei, novamente, Jesus me justifica. Né? Então, a gente tem que ter realmente esse arrependimento sincero para não cometer os mesmos erros. Sim, E um detalhe muito importante, né, aqui no capítulo 29, é que no versículo 20, sacrificarás o carneiro, tomarás parte do seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, ou seja, do sacerdote. Aqui é algo bem interessante, que é exatamente essa consagração, né? Sobre a ponta da orelha dos seus filhos, também sobre o polegar das mãos e sobre o dedo dos polegares dos pés direito. Depois espirrará o sangue sobre o altar por todos os lados. Aqui quer dizer que, né, quando exatamente a gente fala desse sacrifício, então ele iria colocar na orelha como um símbolo, né, um ritual de lembrar. Tudo que ele ouvir tem que ser ali separado, tudo que vai fazer, né, então ele aspergia o sangue no polegar e nos pés. Então é consagrar o que vai se ouvir, o que vai fazer e onde vai andar, né, ele também consagrava o polegar, o pé. Então é essa atenção que a gente dá, porque ele como sacerdote, ele é separado para a obra do Senhor, né, para fazer isso. Então, aqui o que a gente aprende, o que a gente toma para a nossa vida é exatamente isso. Ter cuidado com o que os nossos filhos, o que a gente vai ouvir, o filme que a gente vai ver, a música que a gente vai ouvir, os lugares que a gente vai colocar os nossos pés. Né? Então, há uma consagração constante de onde a gente. e a gente, às vezes, no dia a dia, está tão acostumado a viver da maneira que a gente vive, conviver com as pessoas que a gente convive, que a gente não para pensar, né? O que eles estão absorvendo, se está edificando ou não, se está atrapalhando ou não, né? Porque as crianças estão em construção, né? Elas Sem dúvida. tudo que escutam, e é muito, muito sábio a gente pensar se isso está sendo edificante ou não para a vida deles, né? E é um alerta muito grande, né? Josué fala, né? No livro de Josué, Deus chama ele e fala, né? Para ele meditar dia e noite na palavra. Então, o que a gente está aprendendo, né? Com essa meditação, de estudando o Antigo Testamento, relacionar com o Novo, com a nossa vida atual, porque esse é o nosso propósito, né? Aplicar tudo que está aqui para a nossa vida atual. Qual o entendimento que a gente pode realmente ter? Então, a gente vê que é realmente tudo mais atual do que realmente o noticiário, né, de hoje, quando a gente coloca para aplicação da nossa vida, não simplesmente ler, mas fazer esse estudo de meditação, né, meditar nessa palavra dia e noite, que ela nos concede sabedoria e entendimento para aplicação na nossa vida. No versículo 23, ele fala do cesto do pão sem levedura, que está diante de Deus, que está diante do Senhor, tomarás uma torta de pão amassada com azeite e uma massa folhada. Aqui a gente vê essa questão da aliança, né, da ceia, porque os sacerdotes eles faziam dois sacrifícios, né, o ali do pecado e o que eles iriam comer, né, com esse pão sem levedura. E quando a gente vê no Novo Testamento, Jesus que fez o próprio sacrifício, não precisaria mais matar os animais, e ele pediu que a gente fizesse a ceia. Então aqui a gente vê a importância da Santa Ceia, né? Essa representação, o quanto ela é importante, é memorável, né? É em memória de mim. Ele partiu o pão, deu aos discípulos e o vinho, fazer isso em memória de mim. Então é essa importância, essa reverência que a gente faz, né? E muitas das vezes não se dá tamanha importância, né, da ceia. Normalmente eu fico muito assim, quando eu tenho culto de Santa Ceia e não vou, né? E aí eu fico, normalmente, mês passado eu até sonhei, né, tomando a própria ceia, que era um pão assim enorme e um litro de vinho. E eu disse, nossa, porque é uma importância tão grande e muitas vezes a gente deixa passar assim despercebido. Mas é de muita importância porque é uma referência, né? A gente está, nesse momento, a gente extrema, a gente expressa a nossa gratidão.
né? É uma forma, assim, eu entendi muito isso, que quando a gente confessa, vai lá e toma a ceia ou a hóstia, né? Que seja, dependendo muito da religião, mas é um momento de expressar a nossa extrema gratidão por tudo, pelo sacrifício de Jesus, né? Pelo cuidado que Deus tem constantemente com nossas vidas. Então, é um princípio, assim, estabelecido desde, né, a antiguidade, que ele fala que é o pão sem levedura. Então, nos nossos dias atuais, a Santa Ceia é algo de extrema expressão da nossa gratidão. Eu acho que é um ato que a gente não deve jamais negligenciar, né, mensalmente, né, em algumas religiões estão semanalmente, mas é assim como realmente uma expressão de gratidão pelo sacrifício, né, uma honra que a gente dá a Deus de ir lá, eu confesso, Senhor, e te agradeço. E fala que a gente tem que ter realmente essa confissão do nosso arrependimento, tomar consciência e se permitir ser merecedor de receber, né, esse pão e o vinho, de receber o sacrifício. É muito importante isso, muito importante. Tem mais alguma parte que você queira comentar, assim, específica? Essa questão também é das ofertas diárias, né? O dever de sustentar a obra de Deus, no versículo 38. Aham. Então, ele fala que realmente essa questão das ofertas, né? Ele fala. E no capítulo 38, ele dá as instruções, né, acerca do altar, do incenso, e mais uma vez ele coloca expressamente que ele quer o melhor aroma, e que não vai haver nada similar, né? Ele é separado para o Senhor, é um incenso preparado exclusivamente para o Senhor. Ele quer algo dedicado somente a ele, né? Consagrado. Aí no versículo 7 ele fala: Arão queimará incenso aromático sobre ele de manhã, quando ordenar as lâmpadas, ele o queimará. Ao entardecer, Arão acenderá as lâmpadas, queimará o incenso de contínuo. O fará diante do Senhor por todas as vossas gerações. Então, assim, quando a gente fala aqui, né, as instruções acerca do altar de incenso, o incenso, né, para subir esse aroma perfeito a Deus. Quando a gente coloca nesse espelho e reflete para o Novo Testamento, a gente pensa a questão das orações, né? Sim. Como Deus recebe essas orações. Né? Hoje a gente não tem mais aquele hábito de queimar incenso nos incensários para que. Então, é convertido como se fossem as nossas orações. Quando a gente está no momento de meditação, no nosso íntimo, né, que a gente se reserva ali ao acordar, antes mesmo de levantar ali, a gente já está consagrando e agradecendo. Que bom que eu estou com vida. Né? Já falar com Deus, é o primeiro diálogo do nosso dia, né? Que o Senhor direcione a cada passo, a cada pessoa que vem a mim. Então, é consagrar, né, o nosso dia. E o hábito que a gente tem continuamente também de, ao deitar, né, ter essa conversa com Deus. Então, as orações, né, que ele fala aqui pela manhã e ao entardecer. Então, eu assimilei muito isso, né? Eu digo, nossa, é as orações. Pelo menos a minha avó, ela sempre, né, tem esse hábito, assim, me ensinou com esse hábito, né? Ao acordar, né, com Deus eu me deitei, com Deus eu vou me levantar e tal. Então, assim, consagrar ali o nosso dia, o ao acordar e ao entardecer. Então, eu levei, assim, muito nesse aspecto, esse entendimento de ser essas orações, né? Que a gente tem esse momento de comunhão com Deus, né? De elevar as nossas orações a Ele. Isso faz toda a diferença, muda tudo, né? Exatamente. E ele fala muito a respeito da expiação, né? De a gente estar atento para fazer realmente essa observação conosco mesmo, né? E ele fala para que os filhos de Israel, no versículo 16, arrecardarás, ele dá uma orientação a Moisés. Falou Deus a Moisés e disse a ele, no versículo 12 do capítulo 30. Quando fizeres um censo para registrar o número dos filhos de Israel, cada um dará a Deus resgate por sua pessoa, ao contá-los para que não haja entre eles mortandade ao contá-los. Então aqui, aí no versículo 16 ele completa. Arrecardarás dos filhos de Israel o dinheiro da expiação e o darás ao serviço do tabernáculo temporário, para que seja
aos filhos de Israel por memorial diante de Deus para fazer expiação por sua pessoa. Então, aqui mais uma vez a gente vê essa importância da oferta, né? Que é a questão do censo. A cada vez que fizer uma contagem, eles devem ofertar uma quantidade, para que não haja entre eles mortandade e para que haja essa manutenção do tabernáculo, né? Bom dia, pastora Jucenilda, seja bem-vinda. E aqui, e a importância que a gente viu, né, ontem da oferta. A oferta, a importância dela é para que haja a evangelização, para que se multiplique a evangelização, né? Não só para que, como muita gente às vezes fala, que eu vou ofertar para pagar a luz ou a água do templo. Não, isso é uma questão natural, né? Onde vai haver a evangelização. É preciso, para evangelizar é preciso sim ter uma luz, é preciso ter uma água, ali é uma necessidade básica, mas o princípio é evangelizar, é manter acesa a chama, né, a luz do evangelho, para que haja esse entendimento, para que mais pessoas tenham realmente a luz e possam entender e compreender a importância, né, do amor de Deus, assim. Então, é como fala, nós temos direitos como os filhos de Deus, mas nós temos o dever. O nosso dever é manter a obra, né, para que possa continuar sendo o evangelho levado a muitas vidas, né, a toda criatura. Porque a gente sabe que Jesus, ele veio, fez todas as obras, ensinou como viver, e ele subiu e enviou o Espírito e prometeu de voltar. E essa volta vai ser para ele ter um governo único. Mas ele só volta depois que toda a criatura tenha escutado o evangelho. Então a nossa missão é levar realmente para todas as criaturas. E a gente sabe que há lugares que pessoas ainda não ouviram falar desse evangelho eterno, né, que essa salvação, que é possível. Então é uma missão árdua para todos nós, né? Quando a gente conhece, a gente tem esse poder de transmitir para que Jesus venha, toma posse do nosso mundo realmente e elimine, né, todas as pragas, as doenças e muitas coisas que a gente tem de influência, né, do inimigo que busca atrapalhar, que inclusive se opõe, colocando obstáculos quando a gente está nesse objetivo de levar a mensagem, mas a gente sabe que ele é conosco. E vai nos ajudar e cumprir essa missão, né? Sim. Muito poderoso. Então, aqui é realmente a importância da oferta, né? Da gente cumprir o nosso ID. E aqui a gente está expressando uma forma de oferta, né? Levando também a mensagem. Um outro utensílio muito importante foi o lavatório, né? Ele pediu um lavatório de bronze para que Arão, né, os sacerdotes, se lavem e colocarás entre o tabernáculo temporário e o altar e colocará água neles. Aí no versículo 19, Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés. Então, aqui vem a purificação. Eu acho que é muito através assim, né? No Novo Testamento a gente vê no batismo, né? Quando a gente se lava da velha pessoa e se torna nova. O Espírito Santo habita em nós e faz essa limpeza, né? Então aqui representa uma purificação constante. Da gente estar sempre higienizando ali, né? Nossas mãos, dos nossos feitos errados, porque na nossa limitação humana vai haver, sim, né, falhas. Então, que a gente esteja nessa construção de consertar os nossos feitos, de consertar, sempre ter esse cuidado, né? A Elisângela contribuiu que ainda há muita gente na escravidão. Exatamente isso, né? Essa alienação, porque a gente vê bem, muitas vezes a gente está ali assistindo algo que está alienando nossa mente, que está contradizendo o que está na palavra. A gente está levando nossos filhos para a escola na maior boa intenção. E lá eles estão aprendendo coisas que vai totalmente contra os princípios. Então, é realmente estar sempre muito vigilante a tudo isso. Tem que estar sempre atento a tudo, realmente. Até, assim, desenhos que assistem, né? Coisas que vêm, que nem vai ficando maiorzinho, né? Eles vão criando a rede de contatos deles, o que eles veem nas redes sociais, né? Tem agora aqui em casa eu não deixo, assim, mas tem esse TikTok que tem tanta porcaria, sabe? Tanta besteira, Sim. né?
É uma constante, Tem que estar atento a tudo isso o tempo todo, né? é uma constante vigilância, né? E finalmente ele fala aqui também do azeite da santa unção, que ele também exige que seja muito puro, que não se prepare outro similar a este, né? E quem usar, né, será excluído dentro do seu povo. Então, qual é o azeite? Né? Aqui, hoje a gente sabe que ainda tem, né, o hábito de unção, com purificação. O rei Davi, quando foi consagrado, né, ele foi ungido com esse óleo precioso. Então, no versículo 29 ele diz: Tu os consagrarás e serão santíssimos. Todo que tocar nele será santo. Então, é um óleo que ele representa essa purificação, né? De limpar, de dar essa unção. Né? Um sacerdote, quando vai ser ministrado, tem todo aquele ritual. E a grande importância assim, de cada detalhe. E o incenso aromático, né? Então, a gente sempre observa que Deus é rico em detalhes, em representatividade, e que a gente possa realmente ter essa separação, né, das nossas vidas, da nossa conduta, e se permita essa transformação, porque não há como a gente dizer que está estudando, que está meditando e que não vai sentir essa necessidade de haver, em mim mesmo, assim, questão de ansiedade, sabe, há uma transformação, não há como você estar realmente meditando, aprendendo e não ir aumentando a sua fé, edificando a confiança em Deus, tendo esse entendimento e não ser transformada, né? É É algo assim aquela, sobrenatural. é aquela paz que excede o entendimento, né? Assim, Sim, começa a ver que quando a gente entrega tudo realmente para que Deus faça da maneira que Ele quer, a gente só descansa. A gente sabe que o melhor vai acontecer. Né? Então, assim, aí a gente só fica em paz, porque Deus vai fazer da maneira que tem que ser feito. E aqui fala, né, em todos os momentos, ele sempre quer fazer o melhor, né? Todos os momentos ele diz para colocar o melhor, pegar o melhor azeite, o melhor incenso e tudo. Então, quando foi fazer o tabernáculo lá com as melhores coisas, então tudo é da melhor maneira. Quando a gente entrega para que Deus faça, sabe, assim, quando a gente confia, porque às vezes acontece assim nos 45 minutos do segundo tempo, para que haja, pra, na verdade eu acho que assim, para que a nossa fé seja testada, né? Porque assim, as coisas não acontecem assim, né, na hora que a gente quer. A nossa fé tem que ser testada o tempo todo. Então, para acho que Deus quer saber assim, se realmente confia em mim, né? Se realmente está entregue a, ao que eu quero para você, porque é o melhor. Quando a gente se tem essa ansiedade, a gente se antecipa, né? A gente quer que aconteça na sim. hora que a gente quer fazer do nosso jeito, e daí sai tudo atropelado, né? É isso mesmo. Essa confiança em Deus, ela nos reveste de paz, né? E tudo que vem de Deus, ela traz paz. E Sim, muito bom, realmente, gratidão por compartilhar, por cada uma de vocês aqui, meninas presentes. E por nos ajudar a cumprir esse ID e ter mais clarificação, né, e entendimento. Isso nos reveste muito mais de força, de confiança em Deus. É incrível, né? Você faz a oração só para a gente encerrar. pode ser. Quer Meu Deus. complementar um pouquinho? Não, é só isso. Na verdade, minha bateria deu 5% aqui. Eu preciso encerrar para não cair a live. Sim. Meu Deus, nós gostaríamos de te agradecer por esse momento, por estar conosco mais uma vez, para a gente levar a palavra para a vida das pessoas, para que haja transformação em seu coração, coração de cada pessoa que assistiu, que esteve aqui conosco, que irá assistir, e que o Senhor possa estar sempre junto conosco, nos dando fé, aumentando a nossa fé, para que a gente tenha certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos e que o melhor está por acontecer nas nossas vidas. Amém. Assim seja. Beijo, Gratidão. obrigada, meninas. Excelente semana. Ótima semana.